Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para a tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre uma plataforma que fornece previsões de produtividade com até um ano de antecedência e mais de 90% de assertividade. A ferramenta da AgScore, que usa inteligência artificial 100% nacional, fornece cenários de produtividade e risco para cada área da lavoura, abrangendo desde a escolha da semente até o planejamento de crédito. Para detalhar essa plataforma inédita, a gente recebe Fernando Bastos, que é diretor comercial da AgScore. Fernando, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Muito obrigado, Bruno. Fernando, como é que surgiu essa ferramenta, né, que é inédita, usando então inteligência artificial nacional? Sem dúvida, eu como agrônomo, pude ter algumas experiências aqui no Brasil e também fora do país. Há uma grande dor que é entender o impacto de cada decisão agrícola. E é uma complexidade muito grande porque o solo, o clima, a genética, o manejo, eles são interdependentes. E havia uma dificuldade muito grande de poder mensurar cada decisão. E hoje, de forma geral, ela é tomada de maneira fragmentada. E, por conta disso, era necessário criar uma ferramenta, uma possibilidade onde todas essas informações pudessem ser avaliadas e tomadas de uma maneira totalmente integrada. Então, surgiu com o nosso cientista, PhD, onde ele também pôde desenvolver isso dentro da tese dele de doutorado. E, junto com a equipe agronômica, nosso time de desenvolvedores, nós conseguimos desenvolver essa IA, que ela é única no mundo. Vocês chegam ao mercado aí brasileiro como a única plataforma de IA que usa a ciência agronômica. Qual é esse diferencial, né? Explica para a gente de forma prática o que é esse diferencial de vocês, como é que funciona. Há uma grande... há várias opções no mercado de IA, são excelentes, mas todas elas são focadas em um único fator. Por exemplo, a visualização e aplicação de defensivos para a parte de plantas infestantes, por exemplo. Então, esse é o único fator, essa é uma única ação. O nosso grande diferencial é poder integrar a genética, como que ela vai se comportar no solo, como que ela vai se comportar naquela região, com aquele clima, e com aquele produtor, com aquele manejo. Essa integração de múltiplos fatores faz essa assertividade ser tão grande com tanta antecedência. E aí possibilita o produtor tomar decisões de entender quais genéticas e quais comportamentos vão ser os mais interessantes para aquele ano, entender com antecedência o risco. E como a gente sabe que é muito difícil hoje ter as informações baseadas em, por exemplo, o clima, que vai mudando constantemente, quando nós integramos todas essas variáveis, isso torna muito mais consistente e assertivo. Vocês trazem essa assertividade, né, de superior a 90% nas previsões, com previsões de um período de um ano. A gente sabe que isso é muito longo, mas a gente aqui no Brasil também tem, vamos dizer assim, a previsibilidade, por exemplo, do clima. A gente não tem como totalmente acertar, já que a gente tem todas as previsões meteorológicas, isso contribui, mas a gente não tem como ter certeza se aquilo vai acontecer. Mas assim, dentro dessa assertividade de vocês, né? Esse aí é um ponto importante, né? Porque traz uma segurança para aquele produtor que vai estar utilizando essa inteligência artificial de poder, então, tomar suas decisões da melhor forma possível, e com isso a gente vai ter, né, economia, ele vai poder trabalhar toda essa questão econômica, melhor produtividade, sustentabilidade. E dentro dessa perspectiva, desse 90% de assertividade que vocês trazem, qual é o principal diferencial metodológico que garante esse alto nível de precisão com tanto tempo de antecedência? Bruno, você citou muito bem a questão climática. Quando a gente avalia só aspectos climáticos, outras ferramentas que elas tentam apoiar nesse processo decisório acabam acarretando uma precisão muito baixa. Tá? Então, mesmo com prazos menores, a gente está falando aí de 60%.
Quando nós conseguimos entender o comportamento genético, então da soja ou do milho que vai ser plantado, e quando nós olhamos o clima, não só nas variáveis principais, como chuva e temperatura, mas também avaliamos outros aspectos, como radiação solar e outras variações, essa massa de dados ela possibilita entender com mais assertividade essas informações. Então, para o produtor, isso é excelente para ele tomar decisões onde envolvam qual genética vai ser mais interessante para o comportamento daquele ano. Então, ele consegue entender também qual que é o nível de risco e janelas de plantio que possibilitam ele ter um melhor retorno sobre o investimento dele. E você citou muito bem em relação à parte financeira. Hoje é uma fábrica a céu aberto, os produtores eles realmente são pessoas que tratam de um risco muito alto e tem a possibilidade de ferramentas como a nossa, que avalia os cenários, ele consegue anteceder isso e tomar decisões de uma maneira mais consciente, isso facilita o trabalho e também o planejamento financeiro dele. Dentro do que vocês oferecem dentro da plataforma, ela incorpora aí 5 pilares, né? Que é o genótipo, o manejo, o solo, o clima, a região. Como é que essa integração, né, pode trazer, né, de que forma que essa integração traz para dentro da plataforma a importância de cada um desses fatores para gerar essa previsão final de produtividade por talhão, né, com essa assertividade e com um prazo longo? Olha, muito boa pergunta, Bruno, porque é uma grande dúvida que os produtores possuem, é como vai ser o ano agrícola. E essa dúvida ela envolve diversas decisões. E uma das decisões é a escolha da genética. Então, qual soja que vai ser plantada? E cada uma delas, elas têm diferentes aspectos de como elas vão fazer a expressão genética delas. Então, tem algumas que são mais rústicas, mas também não vão depender tanto de chuva, de adubação. Outras que têm um maior potencial, mas que são mais sensíveis às variações. Quando ele tem essa visibilidade de como que está o solo dele, como que está as diversas informações climáticas, ele consegue manipular qual a genética ele vai ser aplicada nesse ano, ele consegue ter uma visibilidade desse risco. Então, a gente tem diversos clientes, diversos casos, em situações distintas. Então, tem anos que é muito ruim e, independente do que ele vai plantar, vai ser um ano difícil. Então, ele consegue diminuir o custo, diminuir o investimento, para ter uma melhor sustentabilidade financeira. Agora, anos como esse, por exemplo, alguns dos nossos clientes do Mato Grosso vão ter anos excelentes. Então, é um ano de poder investir mais e exigir e conseguir da cultura um potencial muito maior de produção, trazendo uma maior rentabilidade. Então, ele consegue manejar esse aspecto nesse processo de decisão. Os consultores e agrônomos fazem muito bem o processo de seleção, quais são as sementes mais adaptadas para aquela região. Mas muitas vezes eles ficam em dúvida entre 20, 30 cultivares ou híbridos de milho. E ter essa possibilidade, ter clareza nas informações da decisão, fica muito mais fácil tomar ela e se planejar melhor. Hoje a IA funciona para que tipos de cultura, para que tipo de grãos? Hoje, soja e milho. Nós estamos expandindo agora para algodão e cana-de-açúcar. Mas para soja e milho, só para vocês terem uma dimensão, são cerca de 3.000 genótipos diferentes. Então, uma gama muito grande de informações. E quando nós avaliamos, dentro da nossa IA, o impacto das decisões, muitas vezes a gente leva em consideração o clima, ele é extremamente relevante, mas a escolha dessas 3.000 dentro daquele talhão, dentro daquele pedaço de terra, com todas essas variações, toda essa gama de informações integradas, é o maior impacto de todas as mensurações, é onde ele pode extrair mais valor. Como é que vai funcionar nesse mesmo esquema, por exemplo, para algodão e cana-de-açúcar, que são... Algodão está um pouco dentro daquilo que a gente já vê, né, na produção de soja e milho, né, mas para cana-de-açúcar a gente está falando aí vamos dizer assim, de uma cultivar um pouco diferente do que a gente vê na soja, milho e algodão. Perfeito. Realmente é mais complexo para cana e para algodão também, né?
Hoje, para soja e milho, nos momentos que são feitos os plantios, há uma tranquilidade melhor em relação à parte da colheita. Mas para algodão e cana é essencial que esteja um tempo seco. Então, essa é outra dimensão que a gente consegue agregar, né? Quando a gente fala hoje em soja e milho, que são as culturas que nós atendemos, eles conseguem ter a visibilidade em relação a qual a melhor janela de plantio, qual o melhor genótipo, então ele consegue se planejar melhor. Mas quando a gente vai também para o algodão e para a cana, eles conseguem ter, por exemplo, uma visibilidade da qualidade de fibra por conta do momento que foi planejado o plantio, por conta do genótipo utilizado. Quando a gente vai para a cana, a gente consegue avaliar níveis de ATR, além da produtividade, e também uma visibilidade, principalmente para a cadeia produtiva, onde eles precisam entender o volume de cana que está chegando e rentabilidade dessas áreas também. Quando a gente olha para essa gama de informação que o produtor vai poder consultar, eu queria que você, de uma forma visual, explicasse para a gente como é que funciona. Ele pode utilizar isso via celular, computador, ele solicita essas informações, uma planilha que ele precisa colocar as informações para ele poder ter, né, aquele resultado. Como é que funciona na prática aquele produtor que está hoje utilizando a plataforma? O produtor tem a possibilidade de... Não é o produtor que tem que se adaptar às tecnologias, né? Somos nós que temos que nos adaptar à realidade do produtor. E são diferentes perfis. Tem um produtor que prefere utilizar o celular, então ele consegue, em todas as entregas, há uma avaliação de como que o produtor deseja receber as informações, para que seja adaptado à realidade dele, para que eu não precise trazer, enfim, milhares de informações e tornar mais confuso. Então, a gente simplifica o processo fazendo as entregas exatamente das dúvidas que ele possui e da maneira com que ele busca. Então, pode ser via computador, via celular. Se ele quiser receber os relatórios, as informações via e-mail, via WhatsApp. E, em relação a isso, também não é só ajudar nessa pré-avaliação de como que vai ser a safra. Em toda a jornada, todo o ano agrícola, pensando também na safrinha, a gente, nesse momento, já fez todo o planejamento dos nossos clientes em relação à parte do soja, e agora já estamos fazendo para os híbridos, para o milho safrinha, onde nesse momento eles já conseguem avaliar qual soja que foi plantada, qual o período dela para fazer a colheita, e quais são as janelas disponíveis e possíveis para avaliar se faz sentido ou não o milho safrinha. Então, em todo o ano agrícola, ele é acompanhado da maneira como que ele deseja, seja consultivo, acompanhando através do computador, do celular, e-mail, WhatsApp. Então, toda a entrega ela foi co-criada com os nossos clientes para que pudessem atender os diferentes perfis e nós nos adaptamos à realidade deles para que possa ser entregue e acrescente neles, porque o produtor toma 10 mil decisões durante todo o período. Então, ele precisa ter facilidade nas informações recebidas para ele poder atribuir esse valor. É um volume de processamento de dados muito grande. Mas, Fernando, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui, a gente já vai voltar a conversar, porque agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua por aqui o bate-papo com o Fernando Bastos, que é diretor comercial da AgScore. Fernando, a gente estava falando sobre o volume de dados, né, que hoje a gente não só trabalha dentro da inteligência artificial para dar um melhor resultado para os produtores, e vocês também acabam então processando um volume muito grande de dados. Como é que é feito todo esse processo de auditoria? Vocês conseguem fazer um volume muito grande? Porque assim, por mais que cada produtor tenha a sua particularidade, coloque ali a sua realidade, é um volume de dados muito grande e que, para garantir essa assertividade, é muito importante que esses dados sejam completamente, né, todos auditados, para que o produtor consiga ter segurança daquilo que ele está tomando a decisão de acordo com o que a IA está falando para ele.
Bruno, perfeito sua colocação. Primeiro, todos os dados que nós utilizamos, eles são proprietários, eles são todos auditados. Nós não utilizamos dados públicos por conta disso, né? Por conta das variações que acabam prejudicando o modelo. E hoje nós trabalhamos dentro da estrutura da AWS, então todo o sistema de LGPD, informação, cibersegurança, que garante essa proteção dos dados, mas mais do que isso, quando nós recepcionamos esses dados, passa sempre para um motor de checagem para que nós não imputemos dados que às vezes no campo não deram para ser corretamente recepcionados. E com esse volume de dados, são mais de 200 mil safras, são mais de 6 mil fazendas, onde todo o treinamento é feito. Isso é essencial para garantir isso. São diferentes contextos de solo, genética, clima e manejo para garantir essa segurança e entrega das informações como nós entregamos. Hoje, como é que está o mapa de atuação de vocês? A gente tem grande concentração de produção de soja e milho, né? No Mato Grosso, Goiás. Como é que está hoje o mapa de vocês? Vocês atendem quais regiões? Estão, né, com um volume maior em determinadas regiões? Isso traz para vocês alguma característica que é importante, né? Porque a gente tem diferentes regiões, então a gente sabe que isso interfere e muito. Como é que é esse trabalho hoje? Como é que é esse mapa? Perfeita colocação, Bruno, porque é muito importante para o modelo de IA. Então, exemplificando bem, quando nós agrônomos vamos fazer um cálculo em relação ao solo, fazer análise, fazer a parte de avaliação climática, fazer a parte dos manejos, genética, quando nós fazemos essa combinação, se ela fosse fazer todas as combinações que nós fazemos hoje, um agrônomo para analisar cada área demoraria 7 anos. Então, nós facilitamos a vida dos agrônomos e todos os profissionais que avaliam essas informações em cada área, possibilitando eles avaliar milhares de cenários. E quando nós nos deparamos em regiões como Mato Grosso, algumas genéticas são mais utilizadas. Então, essas informações ajudam a tornar ainda mais robusto para aquela região, aquela genética. Então, os principais estados que nós atuamos é o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas são 7 estados no total, e também estamos iniciando nossas operações no Paraguai. Dentro desse espectro de tanta informação, a plataforma ela permite simulações de manejo. Que tipo de perguntas o produtor ele pode fazer para IA em termos de manejo e qual é a resposta prática que ele recebe para otimizar essa safra ou otimizar aquela decisão que ele precisa tomar? A resposta prática é a produtividade. Então, sempre a resposta vai ser a produtividade com as combinações que ele solicita. Essas combinações são o top 1, o comportamento genético. Então, qual cultivar de soja ou qual híbrido desses aqui vão trazer a maior produtividade? Outra resposta é como a produtividade vai se comportar nas janelas de plantio. Então, muitas áreas, né, com grandes extensões, o produtor precisa tomar decisões. Será que ele aluga máquinas? Será que ele compra mais máquinas? Ou ele pode fazer um plantio cadenciado? Então, ele faz essas perguntas para ele poder planejar operacionalmente a sua área. Outra dúvida em relação a como vai ser o ano. Será que vale a pena eu pôr uma adubação pesada ou uma genética que vai trazer uma produtividade alta? Ou vale a pena eu investir em algo mais rústico? E a outra é a irrigação. Será que a irrigação, neste ano, vai trazer os resultados que eu estou esperando ou não? Então, essas são as principais dúvidas. E a resposta é sempre a produtividade. Nesse cenário, com essa situação, a produtividade vai ser um intervalo de 60 a 62 sacas. Nessa situação, vai ser de 75 a 78 sacas. Então, ele tem essa visibilidade para ele tomar decisão pensando na produção agrícola dele. E dentro dessa perspectiva, a gente também tem um mapa de risco que a plataforma oferece, que antecipa, né, possíveis perdas, de que forma que ele pode subsidiar estratégias de correção de algum problema antes que ele aconteça. Então, essa junção de dados, isso acaba sendo muito proveitoso para o produtor. Não, excelente. Também para outras instituições, porque quando nós fazemos toda essa análise, que é para tomada de decisão do produtor, do agrônomo, do consultor, ele consegue ter essa massa de informações,
Isso facilita as decisões dele. Mas alguns grupos agrícolas ou instituições, bancos e fundos, eles precisam ter uma visibilidade, seguradoras, por exemplo, também, em relação ao nível de risco dos municípios. Então, é possível, com antecedência, entender todo o cenário agrícola brasileiro para entender quais são as regiões, os municípios ou os estados que vão ter um maior risco, um menor risco, e as produtividades como que vão se comportar. Então, é muito evidente quando nós visualizamos esse mapa, algumas regiões onde o risco está alto e decisões podem apoiar uma decisão mais segura, fazer algo um pouco com menos investimento, pode ser mais rentável para o produtor, e outras que vão ter um ano espetacular, onde é possível investir muito mais e rentabilizar muito mais nessas áreas. Então, para todos esses atores do ecossistema do agro, o mapa de visualização climática ele ajuda a entender quais são as áreas de menor risco, maior risco, até para decisões, por exemplo, de arrendamento. Vou investir em novas áreas. Como está essa região? Como está essa? Nós conseguimos trazer isso e antecipar essas informações para mitigar os riscos de todos os atores do agro. E com base nesses dados de previsão, vocês também conseguem fazer uma atualização na plataforma, trazendo esse feedback das safras reais, como é que se comportou, porque uma coisa é ser feito a previsão, só que aí acontece a safra e a gente tem o resultado. Como é que tem sido, né, essa equação do que foi previsto para a safra real? Tem sido próximo, tem sido positivo? Como é que esses dados eles são reincorporados na IA para que eles sejam, né, melhorados continuamente? Porque isso é importante. Não, perfeito. E nós temos todos os anos novas genéticas sendo lançadas, novos tipos de manejo. Então é extremamente importante o processo de machine learning, né, que é o aprendizado da máquina, tornando cada vez mais robusta, entendendo os diferentes cenários e se adaptando. E hoje os nossos clientes, eles sempre recepcionam as informações, então nós nos adaptamos também à realidade dos clientes para nos trazer essas informações, seja um ERP, seja um sistema que eles possuam, seja mesmo um Excel. Então, esse mesmo sistema, nós entregamos as previsões e depois também avaliamos os resultados para mensurar o nível de assertividade, como o que você mencionou. Hoje, vai evoluindo conforme esse aprendizado, né? Hoje é mais de 92% de assertividade, o que quer dizer que a cada 100 previsões que nós informamos de todas essas variáveis, dessas 100 decisões, 92 são exatamente como nós falamos. E aí nós conseguimos ter essas informações capturadas e checadas. E mais uma vez, sempre passam pelo motor de checagem para que possa sempre ter informações, porque muitas vezes pode acontecer também de ter alguma ocorrência daquele dado não ter sido capturado da melhor maneira. Então, nós conseguimos checar isso também e sempre apresentado para o produtor. O produtor tem que ter a clareza em relação ao retorno sobre aquele investimento. O que aquela tecnologia possibilitou ele? Da tomada de decisão, o quanto ela agregou no processo. Então, nós fazemos de ponta a ponta todo esse acompanhamento. E sem contar, né, que a gente precisa celebrar esse marco que é, por exemplo, essa IA 100% nacional, né, que é uma vantagem que o produtor tem, porque a gente foi totalmente desenvolvida aqui no Brasil, né? Enfim, a gente sabe que mundo afora tem diversas soluções internacionais, mas é importante a gente valorizar o nosso produto brasileiro, que foi desenvolvido aqui pelo Brasil, com pesquisadores que trabalham, né, aqui no Brasil e tem essa vivência. Isso traz, né, porque a gente tem um país continental, a gente tem um clima super tropical, com regiões que têm características completamente diferentes. No mesmo estado, com o mesmo bioma, a gente tem, né, situações de áreas de plantio completamente diferentes. Então, é preciso a gente celebrar e reconhecer a importância de um produto nacional que está trazendo tanto resultado para os produtores rurais de uma forma geral, né? Isso aí é um motivo de orgulho, é um motivo da gente celebrar e olhar para frente para poder colocar essa tecnologia não só para expandir para os estados, outros estados produtores, mas também a gente conseguir levar nossa tecnologia para fora, que é muito boa, né? Bruno, espetacular o que você colocou, porque eu, por vários anos, trabalhei no mercado tradicional, indo para Israel, Estados Unidos, tropicalizando tecnologias de lá para cá.
Quando nós temos algo como essa nossa tecnologia da AgScore sendo 100% nacional, ela foi feita para o produtor do Brasil, co-criada com os produtores do Brasil, com especialistas de solo, de soja, de milho aqui do Brasil. Isso facilita muito para que o produtor possa se adaptar mais rapidamente, mas também possa ter uma clareza em relação às informações que ele recebe. É dele para ele. E isso tem acarretado incrementos de produtividade sem aumento de custo, ou seja, só planejando melhor. É quando a gente tem o nosso dia a dia, que a gente tem multitarefas. E aí, muitas vezes, a gente chega no fim do dia e não rende tanto. A AgScore possibilita que esse rendimento, né, então a genética ela esteja no melhor local, no melhor momento possível, e expresse melhor seu potencial. E esse planejamento tem apoiado produtores em incrementos de produtividade a 8% a 13%. Em outros, por exemplo, agora na safrinha, de evitar de fazer algum investimento que talvez não traga rentabilidade. Outros que estão deixando de plantar, mas quando tem a visibilidade, eles conseguem plantar, otimizar a sua área e produzir e ter mais renda. Então, é extraordinário. Muito bem, Fernando. Quero te agradecer pela participação aqui no Tech Startups. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa tecnologia, esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos vocês. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições aqui do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!